Todo mundo consome aqui? Sim, e gosto. Então, eu quero saber, primeiro, do ponto de vista científico, para usar uma pergunta, que é uma pergunta que aparece sempre, e muitos afirmam que sim, outros afirmam que sim, mas não tem comprovação científica tal. Bom, o álcool, entre aspas, corta o efeito do seu treino de musculação, ou seja, ele atrapalha a construção de massa muscular? Isso é uma coisa. E segundo, ele faz ou não faz isso? É uma resposta. A segunda pergunta é: por que os atletas são orientados e se condicionam a não beber álcool, principalmente nos momentos perto de grandes treinamentos ou grandes competições? Vamos responder a primeira pergunta. Não é que ele invalida o seu treino, mas o álcool é uma toxina. Perfeito. Como um metal pesado, como o chumbo, como o arsênio, como o mercúrio. Toda toxina o corpo vai tentar depurar, vai tentar pegar ela e eliminar. Então, o álcool no corpo ele é quebrado em acetaldeído. O corpo vai quebrando esse cara para tentar eliminar ele da maneira mais fácil. Se a gente pensar que eu uso energia para fazer isso, que eu uso ATP para fazer isso, eu estou tendo um gasto energético para tirar uma toxina do corpo. Para metabolizar o álcool. Eu poderia usar esse ATP, essa minha energia, essa minha moeda energética, para construir massa muscular. Uhum. Então, eu gosto de pensar assim, Flávio. Você foi dar uma festa. Bom anfitrião que é, temos 10 mesas, um garçom para cada mesa. Estamos entre amigos, você então não contratou segurança. Só que chegou um bebum, penetra, que não é seu convidado. Você rapidamente vai deslocar um garçom de uma das mesas para ir lá tirar esse cara para não incomodar todos os seus convidados. Você deixou uma mesa sem atendimento. Então, o álcool, ele atrapalha o anabolismo, a construção, porque você está drenando energia, pensa assim, para resolver um problema E não para construir o músculo. e não para construir o músculo. Por isso que vem a história. O álcool é um agente catabólico. E realmente o é pensando dessa forma. Falando de um atleta de alta performance, esse pouco, nada contra, pelo amor de Deus. Se eu comparar, Neymar é amigo, e se eu comparar Cristiano Ronaldo e ele, com carreiras de lesão e todo o histórico, podem me julgar. Histórico de atleta, não Histórico de de, craque. histórico de Isso. atleta, tempo de recuperação de lesão. Isso. É muito diferente quando o atleta leva à risca o fato A de preparação. não consumir bebida alcoólica na sua jornada, na sua carreira, sua profissão como atleta. E, para findar, o álcool é uma caloria vazia, né? O Perfeito. álcool não nutre nada, não nutre ninguém. Acho que essas são colocações importantes. Muito importante, muito bem colocado. Como é que é a sua relação com álcool? Hoje é bem raro também eu beber álcool. Assim, eu gosto muito de vinho tinto, eu gosto de Malzebir, doce. Eu não bebo. Então, assim, o pós pra mim é difícil, o dia seguinte é difícil. Então, amanhã, tipo, amanhã é segunda, amanhã eu vou treinar. Não, eu não vou beber. Eu acabo sempre optando, não vou beber. Não vou beber. Então tem sido assim, mas assim, também não me privo. Se tiver um jantar super gostoso, com uma turma legal e tiver um vinho tinto, eu vou tomar Pode. 2 taças, vou tomar. Mas tá cada dia mais O diminuindo. consumo de álcool equilibrado, moderado, não é exatamente um problema. Existem Sim. várias linhas científicas que pregam até que ele tem alguns benefícios, certo? Não, ok, vamos colocar aquela frase clássica que não existe consumo seguro, mas existem indicações de que uma pequena quantidade ou presença de álcool pode ser positiva a nível cardíaco e tal. E até como bem-estar, até para relaxar, para baixar um Uhum, pouquinho a pressão, tal, quem tem problema de ansiedade, de terminar o dia estressado, ele pode funcionar. Essa história que a gente está falando, ela é interessante por quê? Exatamente pela explicação que o Dr. Gustavo deu e que a gente já sentiu na pele. O álcool, ele precisa ser decomposto, ele não tem depósito, ele não vai ficar guardado num lugar lá para ser eliminado. Não é como carboidrato, gordura, não. Ele tem que ser decomposto e o corpo vai tentar se livrar dele. Enquanto ele faz isso, ele gasta a energia fundamental que você tem. E se você continuar comendo, ele estoca isso aí que você está comendo, porque ele precisa tirar aquela molécula de lá. uhum.
E aquela molécula, no final lá, ela vai ter uma decomposição, um finalzinho dela, ela vai virar um pouco de açúcar que tem que ser queimado. Então, a história é essa. Você tem que ter cuidado com seus objetivos e com quanto de álcool você bebe, o que você come quando você bebe álcool. E isso estou falando de pessoas normais, que se preocupam com a saúde, que se preocupam com a longevidade, se preocupam em estar bem. Se a gente falar de atleta, aí é quase proibitivo. É quase proibitivo. Então eu acho que isso aí ficou claro. O álcool, ele não é que ele é um inimigo que vai lá e pá, cortou. E ele cortou todo o estímulo que você deu para o crescimento da sua massa muscular. Não, ele dificultou que aquele processo se complete. Então, depende das suas prioridades, depende dos seus objetivos, ele pode atrapalhar muito. Quando ele entra na sua vida de uma forma equilibrada e você não é um atleta de alta performance, ele pode fazer parte da sua vida de um jeito saudável. O que a Érica trouxe, a gente vai ficando mais experiente, para não falar mais velho, deixa de ter ressaca e passa a ter dengue, né? No dia seguinte, parece que morreu. estamos enfrentando uma Exato. dengue, né? Por isso que eu evito, quando depende do meu dia, da minha semana, eu falo, não vou beber porque essa semana eu preciso estar inteira, completa ali no meu dia a dia, sabe? E esse processo São escolhas difíceis, porque é gostoso, é adoro. gostoso, eu Claro. consumo. Relaxa, eu E- sou super tensa, então me relaxa muito. E esse é um ponto interessante, por que que a gente fica tão mal? O álcool, ele inibe uma substância chamada ADH, que é o hormônio antidiurese. Então, se ele bloqueia quem é contra a diurese, ele libera a diurese. Então, Você por isso desidrata. que você tem aquela história. Foi a primeira vez no banheiro, É. já era, né? Então, ele desidrata. Exato. Esse é o grande ponto. Do outro dia a gente tá daquele jeito. Uhum. E você pode até tentar se hidratar durante, mas depende da quantidade de álcool, não vai ter água que resolva. Falam que a água com gás Exato. ajuda, que a água com gás ajuda na sei, absorção. não sei Já ouviu falar dizer, disso? Olha, nunca ouvi falar. Sim. E assim, considerando o limite de conhecimento que eu tenho, água é água, é uma molécula de H2O. Não sei se. Eu já fui instruída, até quando beber cada taça de vinho, uma taça do mesmo tamanho de água com gás, porque ela, por algum motivo químico, vai ajudar. Eu não sei as. Vale o teste. É, É água. vale o teste. teste. É um teste, É um teste. é um teste positivo. Testa. Porque Testa é com água. água normal e com água com gás e vê o que acontece. Pronto, combinado. Fica com menos ressaca, né? Combinado.